Glória a Deus. Vamos abrir a escritura na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Queridos, nós nos reunimos com o objetivo de adorar o nosso Criador, adorá-lo coletivamente, né? Nos reunimos para prestar ações de graças ao nosso Deus, e também nos reunimos para sermos ministrados pela palavra. A palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito. A palavra de Deus, como luz, ela nos ilumina. A palavra de Deus, como espírito e vida, ela cura, ela liberta, ela salva, ela transforma, ela edifica. E, portanto, é importante que nós façamos valer este momento tão singular, que é o momento da ministração da palavra do Senhor. Quero ler com os irmãos o capítulo 2. Nós vamos ler 23 versículos, tá bom? É o capítulo inteiro. Procure não perder a sua atenção, porque quando a leitura é longa, eventualmente nós deixamos a mente escapar um pouquinho, mas tenha paciência. Hoje eu não vou pregar muito, não vou me estender demais, mas nós precisamos gastar um tempinho aqui, tá bom? Me acompanha aí. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, portanto, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém, portanto, se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça de quem todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito,
tem aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Texto maravilhoso, em que Paulo ele está profundamente preocupado com a vida cristã, vivida na prática, vivida na experiência. Isso porque quando Paulo ele anunciou o Evangelho de Cristo, no primeiro século, pensem vocês que a igreja de então, ainda era uma igreja muito cheia de costumes, ainda trazia o ranço do judaísmo, ainda trazia o ranço da lei, nem todos estavam claros com respeito ao modo de viver a vida cristã. Imagine que os judeus que se converteram a Cristo, eles vinham de uma tradição milenar, em que a lei de Moisés era como se fosse, digamos, o mastro de sustentação da fé dos judeus, dos hebreus. Então, séculos e séculos e milênios da tradição da lei de Moisés, agora de repente começam aqueles irmãos a serem ensinados que na pessoa de Cristo tudo se concentra em realidade. Uma igreja que agora estava sendo ensinada que ela deveria deixar todas as fórmulas, todos os rituais, todas as sombras, as figuras, todos os ritos, para depositarem, para firmarem a sua fé única e exclusivamente na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Então a igreja no primeiro século não tinha um coração, a igreja como um todo, os irmãos de um modo geral, nem todos tinham a certeza de fé, nem todos tinham a convicção, muitos estavam ainda confusos, ainda estavam pensando que ainda eram necessárias todas aquelas coisas, como meio de servir a Deus e adorar a Deus. Agora, a nossa igreja, eu digo a igreja do século 21, ela não é diferente, teoricamente deveria ser, porque depois de 2000 anos de história, depois que os apóstolos nos legaram os 27 livros escritos e concluídos do Novo Testamento, depois que tivemos aí um grande movimento de reforma protestante, depois de tantos pregadores, tantos homens de Deus e homens e mulheres que nos legaram, nos trouxeram entendimento, a igreja do tempo presente deveria ser uma igreja clara acerca de Cristo, mas a verdade é que não há essa clareza. A verdade é que a maior parte da igreja hoje, nos nossos dias, ela não compreendeu ainda o mistério de Deus, que é Cristo. Ainda é uma igreja judaizante, ainda é uma igreja cheia de sincretismos religiosos, é uma igreja muito sionista, uma igreja que, sobretudo nesses últimos anos, da nossa experiência, as pessoas têm se voltado muito para as questões de Israel, para os elementos do templo, como candelabro, incenso, quipar, bandeira de Israel, ou seja, uma mistura muito grande, além de uma mistura de um tanto de outras coisas, da religião afro, do paganismo indígena, do paganismo romano, enfim, a igreja de hoje é uma igreja ainda muito confusa. Mas acontece que ainda há algumas congregações, como no nosso caso, pequenas igrejas, que têm uma certa clareza, porque a direção ministerial tem insistido em ensinar o que é a verdade de Deus, que é Cristo Jesus. Cristo como tudo, Cristo como sendo a base da nossa fé, sendo o caminho no qual nós percorremos e sendo o alvo da nossa espiritualidade, da nossa busca, da nossa entrega, do nosso viver para Deus, tendo Cristo como tudo. Mas ainda assim, não é fácil. Vez ou outra, mesmo nessas igrejas onde há maior entendimento, maior compreensão, nós ainda vemos que existem resquícios ainda no coração, de modo que nós ainda somos tentados
apesar de sabermos teoricamente o que é a verdade, somos tentados a viver segundo os padrões e os parâmetros veterotestamentários, o que seja do Antigo Testamento, né? E é preciso, portanto, que nós voltemos o coração continuamente para a verdade, para entender. Quando se compreende, e quem ensina isso é o próprio Cristo, ele diz: somente quando o coração entende a verdade é que a semente da palavra gera fruto. Só quando entende. Mas não é entender intelectualmente. Há muitos que entendem intelectualmente, mas é um entender com o coração. Interessante que a parábola do semeador é muito clara. Assim, grosso modo, o que ela ensina é que o primeiro, segundo e terceiro tipo de solos, eles não puderam compreender o Evangelho. Por quê? Porque o coração estava ocupado com muitas outras coisas. Quando o nosso coração não é simples, nosso coração está cheio de outras coisas, não há espaço para a compreensão do Evangelho. É preciso que haja um esvaziamento, que haja uma simplicidade do coração. E, portanto, quando o coração entende, é porque esse coração ele está purificado de qualquer preocupação, e é somente nesse coração que a verdade ela germina e ela produz frutos. E nós estamos aqui porque queremos que haja frutos. Esse texto que nós lemos aqui, de Colossenses capítulo 2, os primeiros 4 ou 5 versículos, Paulo ele tem uma preocupação. Observa que ele diz assim: olha, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, porquanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Veja que Paulo diz que, para que a igreja compreenda o mistério de Deus, que é Cristo, para que você consiga perceber a dimensão de Cristo na nossa existência, na nossa vida cristã, na nossa vida humana também, é preciso, ele diz que é uma luta que acontece. Ora, que tipo de luta Paulo está aqui se referindo? Que batalha é essa? Ora, não é a batalha que ele diz em outro lugar, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Neste momento que ele diz isso, essa batalha, no caso, ele fala de guardar a fé, ele lutava contra os hereges da época, contra os falsos mestres da época, para preservar a sã doutrina, para que a sã doutrina não fosse modificada, não fosse manipulada. Mas aqui ele está dizendo que ele travava uma luta em favor da igreja, para que a igreja tivesse a forte convicção do entendimento acerca de quem é Cristo. Então essa luta era a luta que se travava nas consciências e nos corações, tendo o discurso como sendo a ferramenta. Em outras palavras, Paulo estava ali lutando para ser claro aos irmãos, trazendo a verdade de várias perspectivas, para que os irmãos compreendessem. E quando nós falamos a uma assembleia, a luta é muito grande. Por quê? Porque há muitos entendimentos diferentes. Imagine vocês que aqui dentro, eu acredito, há pessoas que não conseguem ainda compreender algum aspecto da verdade, não compreender intelectualmente, eu me refiro, não consegue conceber no coração a verdade tal como ela é, porque talvez haja fortalezas oriundas da sua primeira igreja, digamos. Você foi criado numa igreja tal, tantos anos ouvindo aquilo, ouvindo, aí a pessoa fala assim: puxa, mas será que é assim mesmo? A pessoa fala: eu sei que eu não consigo refutar este ou aquele aspecto da verdade, mas lá dentro tem uma dúvida que te impede de prosseguir, que te impede de se entregar àquela verdade, que te impede de, como posso colocar,
de viver em prol daquela verdade, de se dedicar a ela com todas as suas forças, com todas as suas energias. Ainda mais porque nós temos parentes também de outras congregações, e sempre quando a família se reúne, é aquela conversa: o pastor disse isso, o pastor falou aquilo outro, como é que é na sua igreja, vocês acreditam nisso, vocês praticam aquilo outro, como é que funciona, vocês fazem campanhas, como é que é o batismo na sua igreja, vocês guardam o dia do sábado ou não guardam, que dia vocês guardam, vocês comem isso ou não comem, podem beber, não podem beber, pode vestir, não pode vestir, e aí a pessoa fica ali, muitas vezes, numa confusão, e enquanto a sua mente estiver confusa, você não poderá andar na verdade. Então Paulo diz: olha, eu quero que vocês saibam que existe uma batalha, para que o coração dos irmãos seja vinculado completamente nessa verdade, para que os irmãos em amor se mantenham firmes, tendo a Cristo como o seu tudo. Não é isso que ele diz aqui? Versículos 6 e 7, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Toda a preocupação de Paulo era para que nenhum irmão fosse enganado. Essa é uma preocupação de alguém que ama a igreja, alguém que vive em função da igreja, alguém que ama a verdade, que prega a verdade, que ensina a verdade, mas que sabe que os perigos são muitos os perigos. Afinal, nós estamos constantemente rodeados de uma série de vozes que falam aos nossos ouvidos. Paulo, portanto, diz que, assim digo, versículo 4, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Versículo 8 ele diz: cuidado, ele adverte, você tem que tomar esse cuidado, para que ninguém vos faça prisioneiro, vos faça cativo, te faça uma presa do engano, uma presa da mentira. E olha, eu vou falar algo para os irmãos: quão mais fácil é você se tornar cativo da mentira. A verdade, me parece, ela não é muito desejada, não é? Ela não é muito apreciada, porque a verdade, ela expõe as coisas como de fato elas são. Geralmente nós gostamos da mentira. O homem geralmente gosta do engano. Quanto mais os pastores mentem, mais são apreciados. Quanto mais se fala a verdade, mais nasce no coração a desconfiança. Será que esse camarada está falando a verdade? Vocês lembram que antigamente, como que nós cegamente vivíamos, aceitávamos e procedíamos, sem nenhum critério, sem nenhuma pergunta, nos entregávamos mesmo ali, não somente espírito, mas sobretudo alma e corpo, numa luta, na obra, no labor, nas finanças, nos jejuns, nas orações, nas vigílias, embora algumas coisas positivas, mas nós fazíamos com muita intensidade, com muito fervor. Então Paulo diz: olha, cuidado, porque é possível que você se torne uma presa, e para você não se tornar essa presa, você tem que compreender algo, compreender algumas verdades que dizem respeito a Cristo. Bem, de modo geral, grosso modo, entenda algo. Capítulo 2, versículo 8. Tome isso como tópico geral do que eu quero dizer. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, Paulo coloca várias coisas de um lado, e em oposição a isso ele coloca Cristo. Ou seja, Cristo é a sua base, é o seu fundamento. Cristo é o seu tudo. Ou seja, a fé do Novo Testamento, a fé cristã é Cristo, não é outra coisa. A fé cristã não é Moisés,
Embora Moisés tenha sido um grande personagem bíblico, mas ele foi um servo de Deus, fiel em toda a casa de Deus, no seu tempo. E há aquele episódio muito interessante, os irmãos as conhecem bem. Eu quero apenas enfatizar um aspecto interessante. Quando estavam no Monte Tabor, Jesus, Pedro, Tiago e João, quando é dito que Jesus foi transfigurado diante desses 3 discípulos. Pedro veio a dizer posteriormente na sua epístola que a transfiguração de Cristo, quando a divindade do Cristo oculta naquela humanidade de Jesus de Nazaré, quando a divindade se mostrou, quando o Logos interior de Jesus se mostrou visivelmente, como que a glória saísse de dentro do tabernáculo. Pedro disse que esse foi o testemunho de Deus, a prova cabal de Deus, de que se tratava o Cristo de Deus, ou Jesus Cristo. Ele diz assim que quando a glória se manifestou, e eles ouviram a voz do Pai, que dizia: este é o meu Filho amado, ali eles tiveram o testemunho que Cristo é a corporificação, desculpe-me, de que Cristo é a substância, é a substantificação de tudo que foi dito outrora, estava agora ali encarnado, manifestado, vivo, diante dos discípulos. Interessante como que Deus, Ele é sábio, Ele nos ensina as coisas por meio de situações bem simples, mas com tanta profundidade. Apareceram Moisés e Elias. Diz a Escritura que eles conversavam com Cristo acerca da sua morte. Pensem comigo que poderia ser o caso que Moisés e Elias aparecessem ali para Jesus, conversassem, mas que os discípulos, Pedro, Tiago e João, não vissem. Não poderia acontecer? Mas por que Deus permitiu que Pedro, Tiago e João vissem? Alguma coisa Ele quer ensinar. Alguma coisa Ele quer o quê? Mostrar. Quando então eles viram, imagino que Pedro, João, Tiago conversaram entre si, ficaram entusiasmados. Vocês sabem que Moisés, ele é um símbolo da lei. Quando eu falo lei, é Torá, os 5 livros chamado Pentateuco. E Elias, ele representa os profetas. Olhem para mim, portanto, você tem ali a Bíblia hebraica representada em Moisés e os profetas. E então, quando Pedro viu aquilo, se entusiasmou, e ele quis fazer ali como eu posso colocar, fazer a equação que todos os crentes querem fazer. Ele disse: ó Senhor, bom é estarmos aqui, esse é um lugar adequado, um lugar exato, porque aqui nós temos Moisés, que é a lei, temos os profetas, aqui na pessoa de Elias, e temos a graça. Nós temos um conjunto, um tripé, no qual podemos nos alicerçar, nem vamos descer mais. Quando então Deus, ouvindo essa conversa fiada de Pedro, essa conversa sem futuro de Pedro, essa ideia horrível de Pedro, essa ideia equivocada de Pedro, diz que Pedro ainda falava, quando Deus interrompeu a palavra de Pedro, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ele quer dizer, o meu prazer está no meu Filho. Mas aí seguem 2 informações muito importantes. A primeira é a que o próprio Deus disse, claramente, expressamente: a Ele ouvi, é o Filho. Mas segue uma segunda informação que foi dita pelo escritor do Evangelho de Lucas. Ele diz que logo a essa voz cessar, Elias e Moisés desapareceram, e os discípulos, abrindo os olhos, viram só Jesus. É o que a revelação faz conosco, nos faz desaparecer dos nossos olhos
a ideia da lei dos profetas, para que você agora veja tão somente Jesus, para que somente Cristo permaneça na sua memória, no seu entendimento e no seu coração. Então, quando Paulo ele escreve aos Colossenses, a primeira coisa que ele quer falar aqui no capítulo 2 é que nós entendamos a centralidade de Cristo, a centralidade e a universalidade de Cristo. Ele é o centro de tudo e ele preenche tudo, de modo que Paulo vai dizer que quem tem Jesus Cristo, ou quem está nele, essa pessoa, ela é plena, ela é completa. Verifica na sua Bíblia, versículo 10 do capítulo 2, também nele estáis o quê? Aperfeiçoados. Ou seja, a sua perfeição depende única e exclusivamente de Cristo. Isso porque no versículo 9, Paulo disse que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Cristo, ele é o pleroma de Deus. Ele é o tudo de Deus. E, portanto, toda a nossa ambição, entenda no bom sentido, toda a nossa busca, toda a projeção de vida espiritual deve ser, como Paulo diz em Filipenses, conhecer a Cristo. Quanto mais nós o conhecermos, quanto mais nós tivermos experiências com o Cristo de Deus, mais nós seremos absorvidos nessa verdade, e aí a salvação de Deus vai ocorrer em nós, como deve acontecer. Enquanto nós ainda estivermos preocupados com as pequenas coisas, nós vamos ser um crente medíocre, no sentido negativo, não no sentido mediano, no sentido mesmo, aquele crente que não tem futuro nenhum. Não tem esses crentes assim? Só olhar para o seu lado você vai ver um bocado aí. Olhar para frente também, vai ver outro aqui na frente. Eu quero dizer que a vida cristã precisa de ser próspera, precisa de ser frutífera, mas a nossa ideia, como a dos fariseus e escribas, está lá em Mateus 23, Jesus chega para um grupo de pessoas, líderes, e diz: olha, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Cuidado, porque o texto não está falando de dízimo, o assunto não é dízimo lá. Na verdade, Jesus poderia falar de qualquer outra coisa. Ele falou do dízimo do endro, do cominho, da hortelã, para enfatizar as coisas minúsculas. Ele não diz do dízimo da vaca, do boi, do cavalo, né? Da ovelha. Ele fala do endro, do cominho. Ele quer dizer assim: olha, a ideia é, vocês são meticulosos naquilo que não faz sentido, não tem significado, não altera a sua vida. Tanto é que ele demonstra isso dizendo: vocês estão coando um mosquito, ao passo que as coisas grandes, as coisas essenciais, representado pelo camelo, vocês estão engolindo. Ou seja, nós temos que ter uma visão clara daquilo de que nós precisamos, daquilo que nós queremos. Precisamos saber com exatidão aonde nós queremos chegar com a nossa fé. Precisamos ter objetivos claros, estabelecidos. Geralmente, final de ano, o povo costuma fazer planos, né? Fazer planos é bom. Quem não faz plano, quem não tem projeto, não tem onde chegar. Não sabe para onde quer ir, não sabe onde quer chegar. E como diz lá no país, Alice no País das Maravilhas, né, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho te leva para qualquer lugar. Então, é preciso que nós estejamos claros com respeito ao que nós pretendemos com a nossa fé. É interessante que, infelizmente, é assim. Encontrei com uma pessoa essa semana, ela congregou conosco muito tempo. Aí, de repente, nunca mais a vi, não sei, sumiu. Anos e anos e anos, sumido. Aí encontrei, de repente, passando: ô fulano, tudo bem? Tudo bem. Eu falei: como é que você está? Está sumido? Falei: não, estou congregando na Ebenezer agora, mais perto de casa. Sim, nada contra a Ebenezer, né? Nada contra os irmãos. Mas, imagine só,
Quando você coloca o De Volta à Palavra e qualquer uma outra denominação, sem nenhum orgulho e nem pretensão, vamos parar de bobagem. Mas o fato é que existem diferenças estruturais ou estruturantes. Você entende ou não? A diferença não é que eles lá cantam Fernandinho e a gente canta Diante do Trono, não é isso. A diferença é onde nós queremos chegar. Lá tem os propósitos lá estabelecidos. Eu não estou entrando no mérito se aqui está certo, lá errado, ou vice-versa, não é isso. Não importa. Digamos que nós estivéssemos errados, ou que seja, não tem problema. Não é o mérito que eu estou tratando. Mas assim, são duas coisas muito diferentes. É água e vinho. Não tem como conciliar. Então a pessoa que congrega mais próximo de casa, pela conveniência da proximidade, essa pessoa não sabe o que é vida cristã. Porque ela própria não estabeleceu o critério da sua fé. Por exemplo, para mim faz uma diferença enorme. Eu fui adventista e hoje eu não sou mais adventista. Não sou mais. Mas se eu me mudar para um lugar onde a igreja mais próxima é uma adventista, eu não vou congregar lá. Porque não faz sentido. Porque a condução ministerial que eles me trarão vai ser no sentido de eu ter que viver de acordo com a lei de Moisés. E disso eu já vim e estou claro de que não devo dirigir a minha vida cristã baseada na lei de Moisés. Ah, pastor, mas é só para ter comunhão. Mas comunhão significa aquilo que é comum. E se nós não temos nada em comum quanto à fé, qualquer coisa é clube social. Aí você pode ter comunhão com o seu vizinho também. Você pode entrar num clube qualquer que você quiser. Tratando-se da fé, fé é coisa muito séria. Eu não digo que o irmão com quem eu me encontrei deveria estar aqui. Não, ele deve sair mesmo. Vocês também devem sair para a igreja onde vocês terão a certeza de que a verdade ali pregada, ou a mensagem, é a verdade de Deus. Vocês devem fazer isso. Não fiquem enganados, não se deixem seduzir pelas filosofias, pelas sutilezas, pelos rudimentos do mundo. Não se permita se tornar um escravo de um sistema de pensamento que não corresponde à verdade de Deus, que é Cristo. Ou seja, eu não estou defendendo o ministério A nem B. Eu fui muito claro para vocês que se aqui não satisfaz a sua fé, você deve. Não vou dizer que é bom que você vá. Eu digo que você deve, é sua responsabilidade você edificar a sua fé na verdade. Agora, se porventura você entendeu a verdade, e aqui corresponde à verdade, ou pelo menos nós estamos andando nessa direção, em busca de cada dia compreender melhor, então fique. Aí eu digo, você deve ficar. É sua responsabilidade. Mas para tanto temos que ter uma visão clara. Esse ministério está completamente decidido viver apenas o Evangelho. O Evangelho, ele inclui a plenitude de Deus que é Cristo, mas ele não comporta as coisas finitas da lei de Moisés, da tradição dos homens, dos usos e costumes, não comporta. É um paradoxo, porque é tão amplo que compreende a plenitude de Deus, mas sendo imensamente infinito, porque a plenitude é infinita, não cabe nele as ninharias que eram apenas sombras, não cabe a casca do ovo. Para quem não entendeu, foi alguém que fez uma comparação no passado, dizendo que o Antigo Testamento era como se fosse um ovo. Então todo mundo falava aquele ovo, carregando para lá e para cá o ovo, né?
A esperança que o Messias iria nascer, então o pintinho iria nascer, essa representação. Um dia a casca rompeu, o pintinho saiu, virou uma galinha, foi embora. E eles então deixaram a galinha para lá e ficaram com a casca. A lei de Moisés é uma casca de ovo. A casca de ovo ela é melhor do que a lei de Moisés, porque a casca de ovo tem cálcio. Você pode quebrar, bater e te ajuda. Lá não ajuda mais em nada. Paulo, dizendo sobre o Antigo Testamento, ele disse que é como uma luz que estava acesa. E essa luz, ela foi pouco a pouco se apagando, se apagando, se apagando, até o dia que Cristo disse, está consumado, e ela se apagou de vez. E inclusive os crentes cantam esse trecho, não é? O véu que separava, já não separa mais, não tem? A luz que outrora, só que aí eles inverteram, né? A luz, ou que a luz que outrora apagava, agora brilha. Não, ela se apagava e se apagou de uma vez. É verdade. Agora brilha a glória da nova aliança, é outra coisa, é outra história. A sua Bíblia é o Novo Testamento. Cristo, quando veio ao mundo com o seu viver humano, sobretudo com a sua mensagem, ele revolucionou o pensamento e instaurou agora um novo tempo. O que a cruz de Cristo representa? Ora, inúmeras coisas. A cruz de Cristo ela determina uma série de mudanças, porque cruz representa fim. A cruz de Cristo foi um dos cumprimentos escatológicos da história humana. Ou seja, na cruz tudo ali se encerra. O que se encerra na cruz? Muitas coisas. Se encerra o sistema levítico, se encerra os dias de festa, os dias de guarda, a dieta alimentar. Se ali finda e se encerra usos e costumes, tudo que outrora era exterior, não cabe, não passa da cruz. A cruz, ela encerra um período, para que possamos renascer na ressurreição com Cristo, e começar uma nova vida, é uma outra vida. Mas não é somente uma perspectiva teórica, isso não serve, agora é isso que vale, isso não se encaixa agora. Não é somente essa perspectiva do que tem ou do que não tem na nova aliança, mas também a cruz, ela encerra sobretudo a vida, ou que seja a existência do velho homem. Interessante, quero que os irmãos entendam isso. Nós estamos já há algum tempo lutando, batendo nesse ponto, porque não é fácil. Para alguns eu sou repetitivo, mas outros sabem que, para que todos aqui compreendam e ganhem o seu coração essa verdade que eu vou dizer agora, talvez seja necessário nós falarmos ainda 2020, 2021, 2025, 2030, 2040, até que as fortalezas sejam todas destruídas, que são muitas. O fato é que a cruz de Cristo, ela tem um valor objetivo. Qual é o valor objetivo? Por meio da morte vicária de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Todos os pecados são perdoados. As palavras, a cruz de Cristo é como dizer assim: olha, Deus não olha para você mais com a chancela do seu pecado. A cruz é a revelação do amor e da graça divina. E amor e graça que não imputa aos homens os seus pecados. Não há imputação. Não há de se ter mais culpa. Não há de se ter mais medo. Porque a obra de Cristo, está no capítulo 2, claramente dito aqui em Colossenses, a obra de quanto ao seu valor vicário, ou que seja substitutivo, ele resolve esse problema de consciência que o homem possui. Agora, a cruz, muito mais do que mero perdão de pecados, e alguém pode até se escandalizar, agora virou mero perdão de pecados.
como que se reduzisse a importância do perdão de pecados. Mas é certo que o perdão de pecados, embora muito importante para nós, mas é muito menor do que o que a cruz realiza quanto ao problema do pecado, que é uma raiz, entenda espiritualmente e simbolicamente, dentro de nós. É como se a cauda da serpente do Éden, aquela serpente lá do Éden, lembra? Aquele Satã, como se aquela serpente, ela tivesse com a sua cauda feito, enraizado dentro do nosso coração, e a sua cabeça suspensa na nossa cabeça, nos conduzindo. Então agora a cruz, ela trata com esse problema da serpente, dentro do homem. Qual é maior, o fruto que uma árvore produz, ou a sua raiz, de onde os frutos procedem? Qual que é maior? A raiz. A raiz, os frutos, se você tirar todos os frutos, novos frutos virão. Então, infelizmente, os crentes estão há muito tempo pensando só nos pecados. Aí você peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão. Você já pediu tanto perdão que até você, nem você acredita mais em você. Já virou fuleiragem. Você nem pede mais perdão porque você sabe que não tem nada de arrependimento, não tem nada. Vai vir de novo, você sabe que a história é a mesma. Já tem quantos anos essa vida aí? Muito tempo. Não é? Porque está preocupado apenas com o fruto. Nasceu um fruto, arranca o fruto. Nasce de novo, arranca de novo. Você está arrancando os frutos, está nascendo outros já. Mas a cruz, mais do que tratar com os pecados, seriam esses frutos, ela trata com a raiz do problema, trata com o pecado. Olhe na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados. Puxa vida, a ideia da circuncisão é uma coisa fantástica, irmãos. A circuncisão, lá do Antigo Testamento, que era um sinal da circuncisão do Novo Testamento, nos ensina. A circuncisão, para quem não sabe, era uma espécie de cirurgia de fimose. É uma espécie que cortava o prepúcio. E a imagem é perfeita, porque Abraão, o primeiro a ser circuncidado, a ideia era: corta o prepúcio, a pele do prepúcio, e joga fora, lança fora. A circuncisão, portanto, ela traz a ideia de despojamento da carne. Numa outra linguagem, Paulo fala que nós devemos ser despidos. Então é como uma veste. O velho homem como uma veste. E a cruz de Cristo, portanto, ela propõe esse despir-se. Mas entenda, quando eu digo que ela propõe, é porque o Evangelho, ele não tem uma ação unilateral. Não é só de lá para cá e está tudo resolvido. O Evangelho, ele tem dois vieses, um que vem de lá para cá e um daqui para lá, porque Jesus disse que deviam os apóstolos pregar o Evangelho, e ao pregar o Evangelho, aqueles que neste Evangelho exercitassem a sua fé, eles deveriam ser batizados. Batismo, e aqui vai dizer claramente, olha na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 11 e 12, nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados, juntamente com ele, no batismo. Que batismo? No batismo da água que você fez? Ou ele fala que quando você de fato crê, você é mergulhado na morte dele. Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 3. Esse batismo de que diz aqui, não é o rito, mas é a experiência de sermos nós unidos à morte e à ressurreição de Cristo. Em outras palavras, é como que Paulo dissesse: olha, a solução para o homem não está em ele congregar numa igreja rigorosa, porque o povo gosta de igreja rigorosa. Eu me recordo que uma vez o meu irmão o Frank, meu irmão,
Ele falou assim: olha, no dia que eu me converter, eu não serei da sua igreja. Tem muito tempo, hoje ele gosta muito daqui e até tem vontade de vir, né? Mas na época ele falou: não vai ser para lá. Eu falei: por quê? Não, eu quero ir para a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu falei: mas por qual motivo? Não, porque lá que tem crente de verdade. Porque lá a igreja é rigorosa. Então, essa é a ideia dele e de milhares de pessoas. Porque eles querem uma igreja que estabeleça como você vai viver a sua existência humana e terrena. Uma liderança que governe a tua vida pelo medo, pela coerção, pela ameaça. Que eles fiquem ali te condenando e te fazendo medo. Você não vai fazer isso, porque se fizer você vai para o inferno. Aí o homem gosta desse cabresto curto. Então, a proposta do Evangelho, que Paulo nos mostra, de como viver, ele fala: ó, não é você indo para uma igreja rigorosa, e tampouco indo para uma igreja frouxa, não é isso. A única saída para o homem é a morte, não tem outra saída. O máximo que você pode fazer com os rigores da lei, é você fazer uma maquiagem na pessoa, como o Marcinho disse a semana passada, em algum lugar, não me recordo bem, acho que foi num grupo Sem Fronteiras, ou dos casais, ele falou: é uma perfumaria. Gostei da expressão dele, no sentido de que, imagine só, vamos pegar aqui o cádmio. O cádmio, ele, por algum motivo na cabeça dele, entrou para uma seita, a seita dos cães, lá é ensinado que ele tem que ser um cão, um cachorro. Digamos, ele foi influenciado por vários motivos, fatores, e ele decidiu ser. Mas e aí agora, como é que faz? Você tem que ser batizado, para você poder virar um cachorro. Aí ele vai, taca na água, ele levanta. Ele virou cachorro? Não, continua sendo um ser humano. Mas agora ele tem que parecer cachorro, né? Tem que parecer, não tem? Então você vai ter que fazer o quê? Latir como cachorro. Tem que latir, por favor. Entenderam? Aí ele tem que caminhar de 4 pés para parecer um cachorro. O cachorro não anda de duas patas. Aí ele vai agora caminhar. A mulher dele vai colocar uma coleira nele, comprar uma casinha. Já colocou a coleira? E aí ele vai agora comer ração, né? Vai ter que agora, enfim, comer osso, cavar buracos, esconder osso, vigiar a casa, cavar o cocôzinho, colocar dentro do buraco. Digamos que ele se submeta a todo esse procedimento, ele será um cachorro? Assim é o crente querendo ser crente, ser cristão, por meio de aparatos, e nós acabamos julgando os outros pela sua aparência externa. O Evangelho diz: não tem outra saída. A única saída para o ser humano. Você quer ser um cristão? Não tente ser um cristão. Você não vai conseguir. Só vai se frustrar. E o pior é que, se você achar que conseguiu, você vai ser um dos melhores fariseus que existe. Fariseuzão, orgulhoso, presunçoso, acusador, que vigia a vida dos outros, que fala mal dos outros, que condena os outros, porque você se julga melhor e superior a todos. O Evangelho diz que a única saída para o homem é ser unido a Cristo na sua morte e ser com ele sepultado. E a cruz, portanto, determina o fim do velho homem. Não tem outro meio. Não tem. Pastor, como é que eu faço para poder experimentar isso aí, essa morte? Não é tão simples assim e não é tão rápido assim. A morte do velho homem, ela é um longo processo. Embora a Escritura coloque ela sempre como algo acabado, mas na experiência é algo que acontece lentamente. Assim como nascer de novo também é um processo lento.
porque não é um ritual que resolve a questão, porque o que é o velho homem? É uma consciência, é um modo de pensar o mundo. O velho homem é um modo de pensar a vida. Quem aqui já lidou com pessoa cabeça dura? Vocês conhecem alguém de cabeça dura? Misericórdia. A pessoa tem uma maneira de pensar, e você faz de todo jeito, mas ela não consegue entender, e portanto ela não consegue mudar a sua atitude. Nós somos o que pensamos. Você é uma consciência, a alma é uma consciência. Quando essa consciência caída, que é adâmica, que é o velho homem, ela está estabelecida, ela que determina os seus gostos, as preferências, seus relacionamentos, o modo de relacionar, tudo parte dessa velha consciência. Os seus valores, a consciência que determina isso. Então essa consciência tem que morrer. Como é que essa consciência morre? Na medida em que a palavra de Deus vai conduzindo cativa toda mente à obediência de Cristo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quando vem o Evangelho mostra uma nova forma de ver o mundo, uma nova maneira de perceber o mundo, os homens, Deus, a si mesmo. O Evangelho é uma luz que te mostra novos valores. Tudo é novo no Evangelho. E chega a ser uma coisa estranha. Se tem uma coisa que é estranha, é o Evangelho, aqui na terra. Porque o Evangelho não tem nada a ver com a terra, é do céu. O Evangelho é outra coisa. E aí então, esse processo em que a nossa consciência antiga vai morrendo, para que nova consciência seja gerada. Por isso que Paulo diz: as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para, olha o processo, destruir fortalezas e anular sofismas, conduzindo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então esse é o processo. Para isso nós estamos nos reunindo, para ouvir a palavra, ouvir a verdade, nos expor à verdade, nos expor à vontade de Deus, nos expor ao Evangelho. E como Paulo diz em Efésios capítulo 6 ou capítulo 5, a ministração da palavra, a palavra é como a água que vai lavando, tirando os entulhos, mudando a perspectiva, mudando as ideias. E nesse processo nós vamos então nos conformando à imagem de Cristo, na medida em que as nossas mentes, elas são transformadas. A mente transformada. Então temos que pensar isso. A cruz é o fim. A cruz não vai nos permitir que o velho homem nos governe. O lugar do velho homem é na cruz. Mas para isso você vai ter que primeiramente entender e ter a percepção e a clareza e a iluminação de que o velho homem é mau e perverso. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 7. A lei foi dada para que o homem percebesse quão maligno é o pecado. Enquanto você estiver achando que o velho homem é uma pessoa bacana, enquanto você estiver convivendo harmoniosamente com o velho homem, não tem jeito. Você tem que perceber o quão maligno é o velho homem, quão maligno é o pecado, quão perverso é o pecado. Está aí algo para nós orarmos, algo para nós buscarmos. Agora que você entende que a vida cristã é um morrer para a velha vida e um renascer em ressurreição para uma nova vida, observa que não tem nada superior à morte e ressurreição, porque a morte ela resolve o problema, a cruz ela põe fim, põe termo. Aqui jaz um velho homem, acabou. E a ressurreição nasce uma nova consciência, uma nova pessoa, uma nova criatura. A partir de agora, nós vamos viver à luz dessa consciência nova. Nós temos a mente de Cristo.
Seremos conduzidos por essa luz que resplandece na candeia do nosso espírito humano. E aí o que acontece? Não precisaremos mais viver em função de dias, de comidas, de bebidas, de festas, de lua novas, da lei de Moisés. Não precisaremos mais de pessoas que nos conduzam, no sentido daqueles que querem se assenhorar de você, querem dominar a sua vida. O que Paulo vai dizer no capítulo 2: ninguém, pois, vos julgue, ninguém mais vai ficar te julgando, você agora vai ser conduzido pela verdade, pela lei do Espírito de vida, pela unção que dele recebestes, que te ensina todas as coisas. E também no versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Você não vai andar segundo os homens, querendo agradar a homens. Você tem certeza de que agora essa verdade no seu coração é uma verdade viva, nova criação. Mas nós temos que abrir mão do velho sistema de coisas. De maneira bem rápida e fácil, comece a parar definitivamente. Você vai identificando quantas coisas você ainda traz, quanto ranço você ainda traz, como você ainda olha, como você interpreta as pessoas, o mundo, a vida cristã, a igreja, o seu viver humano, e vai buscando Cristo, como Ele viveu, como Ele ensinou, como Ele nos disse que devemos viver, e comece a buscar isso em oração, e a nossa vida vai mudar. Amém?